Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será de História. Vamos colocar o nosso livro na página 254, Os Meios de Transporte. Vamos ver um vídeo e aprender um pouquinho mais sobre os meios de transporte terrestres, aquáticos e aéreos, tá bom? Vamos lá? Os primeiros meios de locomoção criados pelo homem tinham o objetivo de proporcionar rapidez, conforto, segurança e o mínimo de esforço. Avanços tecnológicos transformaram as velhas carroças em veículos modernos. E para esses veículos ocuparem de vez as ruas, foi um passe de mágica. Entre 1947 e 2007, a população da cidade de São Paulo cresceu 7 vezes. E as viagens em coletivos cresceram 6 vezes. Só que o número de viagens individuais aumentou 40 vezes e o de automóveis cresceu 54 vezes. Hoje, é preciso 127 automóveis para transportar o que um único ônibus articulado transporta. O carro deixou de ser só um meio de locomoção e passou a ser sinal de status. Quem pode mais tem prioridade sobre o uso das ruas. Os impactos do uso cada vez mais intenso do automóvel são muitos. As ruas perderam sua função social. A cidade e as pessoas sofrem com a destruição da paisagem urbana, a poluição sonora e atmosférica, a perda de tempo e o estresse. O meio ambiente também sente. Um passageiro que usa carro consome 14 vezes mais combustível do que aquele que utiliza ônibus articulado operando em corredor. Além disso, o mesmo passageiro consome 26 vezes mais energia do que aquele que vai de metrô. 90% da poluição atmosférica de São Paulo provém do setor de transporte. Por tudo isso, temos pela frente grandes desafios. É preciso recuperar o espaço urbano que é direito de todos. Buscar fontes energéticas de origem não fóssil. Desenvolver tecnologias que desperdicem menos energia, pois hoje os motores de combustão interna dos veículos desperdiçam cerca de 70% de energia. E priorizar o transporte das pessoas e não das máquinas. É hora de botar o pé no freio e pensar. Apesar dos avanços tecnológicos que permitiram transportes mais rápidos, hoje, nos grandes centros urbanos, a velocidade média do carro é muitas vezes menor do que a da carroça. Podemos chamar isso de evolução? Viver em sociedade. Gostaria de saber como alguns de vocês chegaram hoje de manhã à escola. Eu vim de ônibus. Eu de carro. Eu de metrô. Fiz essa pergunta hoje porque vamos falar dos meios de transporte. Que bom, mas adoro viajar. Eu também. E para viajar nos dias de hoje, contamos com meios de transporte modernos que podem carregar peso e pessoas nos lugares mais remotos. Podemos separar os meios de transporte em 3 grandes grupos: aéreos, terrestres e aquáticos. Os aéreos, como os aviões, podem atravessar enormes distâncias em pouco tempo. E quais são os aquáticos? Os navios, os botes, os veleiros, as balsas se deslocam pela água e, dependendo da distância e do objetivo da viagem, podemos utilizar um ou outro. O navio tem uma função para a qual é quase exclusivo. Pode transportar, além de pessoas, cargas muito pesadas de um continente a outro. Professora, com certeza os transportes do terceiro grupo são aqueles que usamos quase todos os dias. Excelente! Esses são os meios de transporte terrestres. Os que utilizamos para chegar à escola, trabalhar, visitar familiares e amigos e ir a todos aqueles lugares que precisamos. Eu sei que o ônibus pode ser urbano ou interurbano. Muito bem. Depende do lugar ao qual nos transporte. Os trens também podem ser urbanos ou interurbanos e também existem os de carga. Podem transportar mais pessoas que um ônibus. Alguns funcionam com combustível, mas também existem os elétricos. O metrô circula por túneis construídos por baixo da superfície da terra na qual transitamos. Funcionam com eletricidade, assim como os trens que circulam sobre vias de aço.
São velozes e transportam um grande número de pessoas. Uma vez ouvi que existe o trolebus. O que é isso? O trolebus é um meio de transporte terrestre. Também funciona com eletricidade, mas não precisa das vias. E os carros? Ia falar com vocês justamente do automóvel. Muitas pessoas o usam. Existem muitos modelos, marcas e tamanhos. E que outros tem? A motocicleta é outro meio de transporte. A bicicleta que vocês utilizam é antecessora da motocicleta. Não é tão veloz, pois depende da pessoa que exerce força sobre os pedais. Agora vamos andar de bicicleta. Gostaria de colocar nela um porta-malas. Para quê? Para ajudar ao meu avô a transportar as plantinhas de um lugar para outro do jardim. O coitado se cansa de tanto caminhar. Oi, meninos. Oi, vovô. O que vocês estão fazendo? Agora que dirijo meios de transporte como é a bicicleta, quero ajudar você a transportar plantas como carga. Com a sua ajuda eu vou poupar muito tempo e as minhas pernas vão lhe agradecer. Eu vou buscar a minha bicicleta, assim ajudo você. E fazemos mais rápido ainda. Agora que já ouvimos um pouquinho da história dos meios de transporte e aprendemos os tipos de meios de transporte, iremos colocar em prática na página 256 e depois vocês irão fazer a atividade do caderninho de atividade, as páginas 16, 17 e 18, tá bom? Caprichem na letrinha.